Meus amigos feras, aqui é o professor Diego Assis para a nossa aula 3 de Revolução Industrial. Então, sem mais enrolação, de fato aqui, a exploração do trabalho. A gente viu o pioneirismo português, o pioneirismo inglês. Eu estou acostumado com a aula de grandes navegações e falar a palavra pioneiro para aquele contexto. Mas na aula de Revolução Industrial anterior, a gente viu o pioneirismo da Inglaterra quanto ao processo de modernização e maquinofatura da produção. Então, o que acontece? Começam a surgir problemas advindos aí da Revolução Industrial. A gente vai falar muito ainda do progresso e toda a parte positiva. Só que a grande parte negativa é a exploração da força de trabalho. Lembrando que quando eu falava do pioneirismo, a todo tempo eu dizia, olha, esse pessoal está tendo aqui, praticando o êxodo rural. Estão saindo do campo e fugindo para a cidade. O primeiro ponto aqui em relação à lei de oferta e da procura ou em relação à exploração da força de trabalho. Comparado ao lucro que os donos das fábricas tinham, o salário do trabalhador é muito baixo. E é óbvio que o trabalho não era um trabalho, digamos assim, ultra qualificado, mas as jornadas de trabalho e outras coisas eram severas. Então, sempre que a gente falar que um país está vivendo uma revolução industrial, a primeira coisa que vai acontecer é justamente essa exploração da força de trabalho. E é importante lembrar que, no caso, o Brasil começa a sua força de trabalho. Então, veja que eu estou falando da Inglaterra, aqui nesse tópico, e o Brasil ele tem seu primeiro surto aproximadamente na década de 1910 a 1920. Para ser mais específico, a década de do ano de 1917 é quando nós temos a primeira greve geral. Isso tem a ver num contexto também de Primeira Guerra Mundial. Mas vamos voltar para a Inglaterra aqui, e o que eu falar aqui, em parte, vai ser repercutido no Brasil. Se você está vindo de uma aula de SSA 3 da UPE, eles têm cobrado muito esse processo dos movimentos trabalhadores no início do século XX do Brasil, exatamente por conta desse contexto. Uma jornada de 15 horas diária é uma jornada muito cruel. Por quê? Se o dia tem 24 e eu não tenho como mudar isso, as 15 horas de trabalho que tem aqui, fica faltando apenas 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 9 horas para o indivíduo. Só que aí o cara dá 9 horas, dá para muita coisa, só que eu não vou dormir, não. Se o indivíduo tem que ter pelo menos 8 horas diárias de sono para ter um sono tranquilo, restou 1 hora, que é justamente o tempo que ele se desloca de casa para o trabalho e do trabalho para casa, meia hora para ir, meia hora para voltar. Vamos tentar ainda colocar essa hipótese. Então, jornada de 15 horas de trabalho é pesadíssimo. Além disso, há uma diferenciação. Eu peguei uma questão, agora eu não lembro se ela é de SPSEX ou se é de Enem. Eu acho que ela é de Enem. Ele apresentava justamente uns dados parecidos com esse, só que num contexto da história do Brasil. E é por isso que eu acho que é de Enem. Isso na Inglaterra, em Londres, em 1835. O que eu tenho aqui? Eu tenho o número de trabalhadores. O número de homens chega a 26%, o de mulher 30% e o de crianças 43%. Isso por quê? Porque nós temos uma defasagem ou desigualdade salarial. Então, trazendo em números de reais, se cada hora de trabalho de um homem custasse R$1, a da mulher custaria cerca de 50 centavos. E a criança, independente do sexo, iria custar 25. Então, mostra o quão desigual seria a hora de trabalho dessas pessoas, porque elas estavam sujeitas a isso, não tinham para onde ir, a moradia era uma moradia muito frágil, algumas fábricas ofereciam vilas no entorno das fábricas para esses indivíduos morar. Então, você está sujeito e preso a essa condição, porque existe um exército de reserva muito grande. E o que seria esse exército de reserva? Se esse homem, se essa mulher começasse a reclamar do valor do salário, se dissesse, ei patrão, vamos melhorar aí, o patrão simplesmente ia chegar e dizer, vocês estão vendo aqui que essa fila de gente querendo teu emprego, se tu sair agora do teu emprego, essas pessoas elas vão querer o teu emprego por um valor às vezes até menor
ao que eu estou te pagando. Então, porque eles têm fome, eles têm necessidades. É melhor você aceitar a condição como está agora do que, obviamente, abandonar esse emprego dessa maneira. Então, as condições de higiene das fábricas, é muito importante esse ponto. Banheiro quase não existia, banheiro quando tinha era coletivo, homens e mulheres no mesmo lugar. Então, muitas dessas fábricas ainda estão no início da Revolução Industrial, elas não tinham a ideia de quanto eles podiam sujar as máquinas. Então, as máquinas elas vazavam gás, vazava a fuligem do que era queimado na caldeira. Tudo isso o trabalhador ia inalando essa fumaça. Muitas crianças morriam soterradas em minas de carvão. Já peguei muita questão sobre isso, uma foto clássica que tem um monte de menino vestido com roupa de adulto e perguntando por que o trabalho infantil. E aí a ideia vem exatamente dessa exploração exacerbada, né? Essa condição de trabalho, de higiene, essa péssima condição de higiene. E os fatores dentro das fábricas, além de abusos, o de capataz, que era o fiscal da fábrica, sobre mulheres, o abuso sobre as crianças em si, enfim. As vidas no entorno da fábrica, eu comentei no slide anterior. A troca da alimentação do trigo para a batata inglesa também foi uma coisa importante, ao mesmo tempo que melhorou a produção, mas expulsa as pessoas do campo, já que eu preciso de menos gente fazendo o trabalho no mesmo espaço. E um comparativo de por que a Inglaterra foi a pioneira, seguida, é claro, de França e da Bélgica. Você tem aí, na metade do século XIX, os trabalhadores de Londres eram 2,3 milhões de habitantes. Era mais do que o dobro da cidade de Paris, que era considerada também um grande epicentro e capital do mundo civilizado naquela época. Eu digo sempre civilizado, com muitas aspas, para que a gente possa fazer as referências devidas. Nós estamos vivendo o período do imperialismo, a gente vai ter aula sobre isso mais para frente. Ainda está faltando aula de Revolução Francesa e também a independência dos Estados Unidos, juntamente com o processo de formação do imperialismo norte-americano. Mas isso aí são movimentos a mais para frente. Sigamos então aqui para a gente ver essa segunda fase da Revolução Industrial, que é a grande fase do imperialismo. Por imperialismo, a gente visa aqui o domínio direto ou indireto de um país sobre o outro, sobre um território. Caso, por exemplo, a Inglaterra, ela praticava o imperialismo no Brasil, obrigando o Brasil ali a assinar acordos e tratados econômicos que deixavam a vida do brasileiro um pouco mais dificultosa. E aí, durante essa fase, a Inglaterra, os países, na verdade, do mundo começam a se industrializar e eles vão explorar regiões fora da Europa. E aí, nesse caso aqui, o que é que eu tenho? A propagação para outras nações da Revolução Industrial que ocupavam o território da própria Europa Ocidental. Então, a própria Rússia começa a sua industrialização muito tímida. A Rússia só vai ser uma potência industrial com devidas proporções e respeitos durante a Guerra Fria. A Bélgica, que a gente falou que pode também ser encaixada na primeira Revolução Industrial. A França, que também pode ser encaixada na primeira parte da Revolução Industrial. A Alemanha, que é o grande nome da segunda Revolução Industrial. Haja vista aí também o seu próprio processo de participação na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E a Itália. Ambos aqui, Alemanha e Itália, vão se unificar tardiamente agora no século XIX. Nós também teremos aula sobre isso mais para frente. Fora da Europa, nas Américas, os Estados Unidos, a gente tem isso na tabela, e o Japão na Ásia. Dado aqui também que esses indivíduos, né, Estados Unidos e Japão, vão explorar indiretamente os países, no caso, os Estados Unidos, a América, no Japão, a Ásia. E aí, um quadro técnico aqui para vocês. O que vocês estão vendo em 1840, né, o final do ano de 1840, essas linhas pretas são linhas de ferros no que será meu Deus, no que será a Alemanha. Isso aí é a região da Prússia ainda, e a gente vai passar por um processo de unificação. Veja que são pouquíssimas. Em 40 anos, já com a Alemanha unificada, a gente tem esse salto aqui. Veja que esse território daqui de cima, ele ainda não existe como Alemanha. Ele ainda fazia parte de um processo ainda de anexação. E agora, 40 anos depois,
Em 1880, a gente tem esse salto em produção de linhas de trem. A pergunta, então, é para que tanta linha de trem, Diego? A resposta básica seria justamente para escoar a produção. Isso mostra a Alemanha dentro desse processo da segunda revolução industrial. Os avanços que a gente observa nesse período é a utilização do aço no setor siderúrgico. A gente viu isso lá na tabelinha. O uso da energia elétrica como uma novidade. O motor a explosão, e aí vem o problema, né? Se você tem dificuldade em química, assim como eu, combustíveis petrolíferos, fósseis, hidrocarbonetos e as muitas nomenclaturas que ele pode dar a esse tipo de combustível. Os produtos químicos, a utilização, por exemplo, de fármacos. Eu caí numa questão muito tempo atrás, um concurso aqui na cidade que eu moro, exatamente porque eu não tinha chegado a essa parte ainda no estudo na faculdade. E ainda no quinto período da faculdade, resolvi fazer o concurso e eu caí. Eu sempre falo que é importante que você tenha essa visão. E o uso das tecnologias básicas e de seus avanços, como, por exemplo, o rádio, que vai ser agregado depois ao telefone e ao próprio telégrafo, na parte de comunicação. E a fotografia, que avançou também para o cinema, nesse caso aqui como uma indústria de entretenimento. A importância também de tudo isso, a gente também terá uma aula sobre essa especificação que eu vou falar agora, é que em um determinado momento do final do século XX, ou da metade do século XIX, desculpa, para o início do século XX, esses produtos, esses avanços da Revolução Industrial, principalmente da segunda, eles começam a ser utilizados em escala doméstica e não só na escala industrial. Isso quer dizer que a gente passa a usar o rádio não como comunicação de Estado ou comunicação de qualquer outra coisa, e assim como uma comunicação de dentro das casas das pessoas. O cinema, obviamente, sempre foi uma indústria de entretenimento. A mesma coisa para o telefone e o telégrafo. O que a gente tem aqui é o pensamento político do século XIX. Na verdade, essa aula ela estava conjunta com uma parte que a gente vai ver mais à frente, quando eu vou falar de liberalismo, fisiocracia, enfim. O que eu tenho aqui nesse caso é o seguinte, são os movimentos políticos que acontecem na Inglaterra, e esses movimentos não têm ligação com o socialismo, e são por parte dos trabalhadores, são movimentos de trabalhadores que vão lutar pela garantia de direitos, e como eu disse, na Inglaterra. Vou botar aqui também, ó, que é um movimento de trabalhadores urbanos. Se você voltar na nossa aula anterior, eu falei na aula anterior que a Inglaterra viveu o pioneirismo, mas ao mesmo tempo trouxe o processo de exploração, foi o fechamentozinho da aula sobre o pioneirismo inglês. E aí agora eu estou expondo para vocês exatamente que os trabalhadores cansados daquela jornada de trabalho, eles começam a ter garantias de direito. Isso aqui chove muito em questão de Enem. O grande movimento aqui principal é o cartismo. Não era, como eu disse, um movimento socialista, mas eles lutavam, eles militavam em prol de fábricas e oficinas. Ou, perdão, militavam em fábricas e oficinas, não em prol delas. Ele é um pouquinho diferente do ludismo, que é o próximo que a gente vai ver. Então, eles praticavam, ganharam o nome cartismo, eles escreviam, né, a pauta de reivindicação dele na forma de cartas e imprimiam na forma de folhetos. Não é uma impressora como a gente tem hoje, mas eles distribuíam isso na forma de folhetos e as pessoas tinham acesso e entender melhor por que esses indivíduos estão ali reivindicando, tentando puxar uma greve, uma coisa ou outra. Primeira coisa, né? Em 1833, então já na primeira metade do século XIX, nós temos uma primeira lei que protege o trabalho infantil e regulamenta, isso é importante. Bom, crianças não podem trabalhar, porém aquelas que irão fazer trabalhos, existem alguns tipos de segurança, como é que vai ser. No Brasil ainda dá para fazer, né? O menor aprendiz, salvo o melhor juízo, é de 14 anos até os 18. Só que tem uma regra para o menor aprendiz, então ele é regulamentado. E uma determinada idade, até 14 anos, não pode, sob hipótese nenhuma, criança trabalhar na ideia de um trabalho remunerado. A lei de imprensa, possivelmente uma lei que limitava a forma que o Estado estava censurando a divulgação dessas informações, que os meios de comunicação, é importante também, já virou questão de prova, era o principal meio de fomento, né? Como é que esses grupos se articulavam. Lembra que o cartismo era
colar esses cartazes pela cidade. Então, acaba também que a imprensa, o jornal, seria uma forma de divulgação. A reforma no Código Penal, em 1937, então isso aqui já é no entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nesse caso aqui, essa reformulação do Código Penal, porque existia o crime de vadiagem, o indivíduo que fosse pego fora do horário de trabalho, andando pelas ruas, ou no horário de trabalho, bebendo, alguma coisa do tipo, isso seria punido. E as permissões das associações públicas, que vai ser justamente o embrião dos grandes movimentos políticos dos trabalhadores. Era a forma como esses trabalhadores tinham de se organizar. Essas conquistas são super importantes. Por sua vez, o ludismo é um outro movimento de trabalhadores desse mesmo intuito, não tem nada a ver com o movimento socialista, comunista ou qualquer coisa do tipo. Ocorre na Inglaterra e esse já era contra a mecanização do trabalho e a retirada da mão de obra humana da produção. Por quê? Eles acreditavam que a mecanização do trabalho traria alguns infortúnios, seja a dependência que o homem iria ficar da máquina, como o próprio fato também de a máquina tirar o trabalho de um indivíduo, de um ser humano, ou de vários, vai depender de como esse processo foi feito. Eu estou com um problema no microfone, eu botei ele mais pertinho. E aí agora derrubando ele, possa ser que comece a falhar, mas eu estou aqui também observando o áudio está saindo. O Ned Ludd, então, é o grande líder, por isso que o nome do movimento ficou ludismo, e a intenção era justamente entrar em fábricas e quebrar, no intuito de obrigar os patrões também a usar os trabalhadores no lugar das máquinas. Então, a gente vai ter agora a próxima parte do vídeo, separado na nossa playlist, você vai continuar assistindo, e nós iremos analisar justamente os pensamentos políticos que a segunda Revolução Industrial nos trouxe, né? O Thomas Malthus, o Adam Smith, e depois os pensamentos da área também, obviamente, socialista, Karl Marx. Isso tanto cai em provas militares, como ESA, SPSEC, ESA nem tanto, né? Porque essa aí é a história geral, mas também cai muito em provas de Enem e SSA. Desejo a todos bons estudos, fica ligado para o nosso próximo vídeo. Até mais, curta e compartilhe para dar aquela moral ao nosso canal.